É Saul, é Samuel Lino, é Emerson Royal, é Carrascal, quem mais, cara? Tem um zagueiro aí também já na mira do Mengão. O Flamengo não para, galera. Temos aqui mais um corte da imprensa falando do mercado da bola do Malvadão. O vídeo tá legal, né? Então já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos lá! Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Do Campeonato Brasileiro no fim de semana, vamos falar de Corinthians e Botafogo, vamos falar de contratação. Botafogo, vocês viram, tem novo reforço para a temporada, Flamengo também, gastando muito dinheiro e os torcedores felizes da vida com os novos contratados para o restante da temporada. Esse é o nosso primeiro assunto por aqui. Eu tô feliz. Valeu, pessoal, segunda-feira de novidades, apresentações aqui no Ninho do Urubu. Por exemplo, o Saul recebeu a camisa 8, vestiu e agora foi apresentado como novo reforço, 3 temporadas aí pela frente, vai ficar no Flamengo. Falou um pouquinho sobre o seu contato com torcida. Felipe Luiz, que era seu companheiro no Atlético de Madrid, agora ser o seu treinador, a expectativa, nível da Liga Brasileira, então ele falou bastante. La relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. Estoy aquí para estar aquí, no por otra cosa. Entonces me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con lo que he visto en estos días, con lo que he visto desde fuera. Y por eso estoy aquí, a pesar de haber tenido muchas otras ofertas de Europa, económicamente incluso mucho mejores. Decidí venir aquí con mi familia y poder intentar dar el siguiente paso en mi carrera y ser un paso mejor, no hacia atrás, sino hacia adelante. Flamengo. Tá vendo, galera? Vir para o Flamengo é dar um passo adiante. É, cara, o Saul se rendeu ao malvadão aqui da América, né? Também encaminhou muito a contratação de Samuel Lino, também estava no Atlético de Madrid, enfim, participou lá. Eu falei Samuel Lino? Ah, eu tô com ele na cabeça, né? Raul, tá? Se eu falei, me perdoa. É Raul. Saul, rapaz, que Raul? Saul. Eita, estraguei. De boas temporadas, o atacante que já passou inclusive pela base do Flamengo vai custar 22 milhões de euros ao clube rubro-negro, em 3 parcelas, uma dada neste ano, as 2 próximas em 2026. Ainda tem a possibilidade de bônus por metas. Ele deve chegar semana que vem ao Brasil e aí sim realizar exames médicos e assinar o contrato, que é o que falta, e falta isso também para Emerson Royal. Chega neste sábado pela manhã no Rio de Janeiro, exames, assinar contrato, e aí vai ser apresentada a torcida junto com o Saul antes do jogo contra o Atlético Mineiro lá no domingo à noite, 8h30 no Maracanã. Além disso, o Flamengo segue muito forte aí no mercado. Carrascal, 12 milhões de euros em 2 parcelas ao Dínamo de Moscou. Então o clube vai fazer isso, essa contratação já está bem acertada, mas espera a liberação lá do jogador colombiano para que ele viaje ao Brasil. Por outro lado, o Wesley já não treinou hoje no Ninho do Urubu, se despediu dos companheiros, está liberado para viajar. 25 milhões de euros, vai para Roma com possibilidade de mais 5 em caso de bônus. Tá aí, então, as informações do Pedro Henrique Torre e o mercado do Flamengo em 2025, tá? Então tem o Danilo, Juninho, Jorginho, Saul, Samuel Lino e o Emerson Royal fechados com o Flamengo, são reforços para o restante da temporada. E tá negociando com o Carrascal, também tá próximo do Carrascal, ele deve ser confirmado em breve. Vamos falar do mercado do Flamengo? Tava olhando as redes sociais, olhando os torcedores do Flamengo felizes da vida, os torcedores dos adversários olhando
assustados com o que o Flamengo tá conseguindo contratar. É uma capacidade financeira realmente muito grande. E eu estou ao lado do André Kfouri e também do Breiler Pires esta noite. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite, Breiler. Uma ótima noite a todos. O Flamengo forte, né, no mercado. Os números, eu não diria que assustam, porque os números que assustam deveriam ser aqueles números que um clube não consegue chegar. É verdade. Né? Você passa na frente de uma loja, independente de qual seja, e tem ali alguma coisa, e se você se interessa, o preço te assusta, você continua andando. Né? O Flamengo, ele não continua andando. Ele entra, talvez negocie um pouco, mas compra. Divide, às vezes, no cartão, mas está lá, né? Mas leva para casa. Às vezes, né? Dá aquela sanfonada. Né? Mas o que eu queria falar aqui é que, por exemplo, o Samuel Lino, se você olhar o preço que o Flamengo pagou por esse jogador, é uma coisa compatível à venda do Wesley, é uma coisa compatível à venda do Gerson. Né? A multa do Gerson não era exatamente 25 milhões de dólares? Era euros. Então, de dólar para euro vai dar uma diferença que não é marginal, mas assim, né? Estamos falando de um patamar, né, de uma casa de valores para jogadores de futebol parecida. E o Samuel Lino, ele vai chegar com toda a responsabilidade que um recém-contratado do Flamengo veste a camisa e começa a jogar, se apresentar para o torcedor. E muitas vezes, quando essas transações são pesadas, assim, envolvendo números de vulto, isso acaba sendo colocado nos ombros do jogador. Pagaram tanto, você não joga. O mercado é o mercado. O Flamengo pagou 18 milhões de dólares no De La Cruz, que tem sido o assunto dos últimos dias por causa do vazamento da mensagem do Runco, que, né, além de expor um jogador, ameaça com uma situação clara de, mas será que ele está apto a jogar ou não? Né? É a primeira pergunta que se faz. Isso é verdade ou não? Se for verdade, ele está apto a jogar ou não está? Né? Mas o investimento é pesado. Eu estou lembrando desses casos porque o Flamengo tem feito, de fato, operações grandes que talvez só ele seja capaz de fazer no Brasil. E é lógico, o Botafogo faz muita contratação também nesse período atual. Tem muito dinheiro para investir, então o Flamengo não é o único clube que está ativo fazendo contratações. Mas, né, repetidas vezes, operações grandes para manter o elenco no nível que deve ser um elenco de um clube da importância do Flamengo e que é relevante para tanta gente aqui no Brasil. Eu quero ver, evidentemente, né, esses jogadores, o Saul, o Samuel, Emerson. São coisas que Carrascal. a gente vai precisar olhar. Toda contratação tem o seu risco, mas os jogadores, tecnicamente, são de um nível bastante alto. E isso o Flamengo tem sido capaz de fazer, né? As contratações que o Flamengo faz são de jogadores que você percebe que tem um padrão distinto. E isso é interessante, mas é claro que é preciso ser visto em campo. E é preciso ter muito dinheiro para isso mesmo. Claro. Mas podemos lembrar, inclusive, do Alcaraz, que foi um jogador muito caro, depois não conseguiu apresentar o futebol que o Felipe Luiz estava esperando, e aí ele foi vendido rapidamente, e o Flamengo não tem esse prejuízo também tão grande. Aí vende o Wesley, ganha dinheiro, mas consegue contratar jogadores como o Saul, como o Samuel Lino, que são jogadores muito caros, principalmente o Emerson Royal também é um jogador muito caro. E vamos falar sobre eles, tá? Daqui a pouquinho o Data ESPN chega aqui neste Sport Center e vão mostrar detalhadamente como jogam o Samuel Lino e também o Emerson Royal. Boa noite também para o Breiler Pires neste Sport Center. Para vocês, é o melhor mercado neste meio de ano, Breiler, do Flamengo? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. Olha, difícil qualificar se é o melhor mercado, mas o ponto é, todas as contratações atendem às necessidades da equipe e do treinador. E a janela do Flamengo não é bem uma janela, é um portal da esperança para o torcedor rubro-negro, porque quando vê nomes do tamanho do Saul, Samuel Lino, e falando só de nome, né, talvez quem não acompanhe futebol europeu com tanta frequência, estranhe, mas no cenário europeu são jogadores muito respeitados. Sim. E aí também com a possível chegada do Carrascal,
Emerson Royal para suprir a saída do Wesley, é uma janela muito parruda que dá também uma resposta à torcida, porque num primeiro momento, com a chegada do José Botto, houve ali uma pressa da torcida por contratações de impacto. Nossa, chegou um grande dirigente, um cara com mentalidade europeia, ele vai fazer a limpa no mercado. E num primeiro momento, só chegou o Juninho. E observando ali muito o scout, um cara ali que foi uma oportunidade de mercado, que veio num contexto bem mais econômico e barato que o dessas contratações. Mas teve o Jorginho também, né? Mas chegando agora, o Jorginho já dá para dizer que jogou o Mundial, mas é dessa janela de meio do ano. Sim. Mas houve ali uma pressa e de certa forma, uma ansiedade muito grande da torcida com o trabalho do Botto. E as coisas, a gente precisa observar também o novo timing de mercado. Porque os clubes brasileiros agora passam a contratar não só jogadores jovens ainda na Europa, mas jogadores europeus. Então, é natural que a janela mais agressiva seja do meio do ano e não mais no começo. Então, para mim, foi um movimento normal do Flamengo, de saber que as melhores oportunidades viriam quando encerrasse a temporada europeia. E isso já aconteceu com o Botafogo, que é SAF, que tem investimentos do John Textor. As grandes chegadas do Botafogo foram no meio do ano. Já aconteceu até também numa realidade de SAF com o Vasco, que em 2023 se reforça ali e consegue escapar do rebaixamento. Mesma coisa com o Corinthians em 2024. Então é uma nova configuração que os torcedores precisam entender e não ficar nessa... sempre, né, muito oriçado quando o dirigente não consegue apresentar um reforço logo de cara, ainda mais reforço de impacto, porque a partir de agora, cada vez mais, o futebol brasileiro vai atacar mais a janela do meio do ano. Sim. Na comparação com o início, e é um Flamengo que sobe de nível. Um Flamengo que já é muito bom, tem uma base, mesmo perdendo jogadores como Gerson e Wesley, é um time ainda que tem muita qualidade, e a essa qualidade o Flamengo agrega experiência europeia, com Saúl e sobretudo com Jorginho, possibilidade de cadência, né, que isso o Jorginho traz, e de certa forma não é o substituto do Gerson, mas vai ser esse temporizador no meio campo, e com Samuel Lino, muita agressividade pela ponta, pode jogar como ala, versátil, mas principalmente ali para disputar uma posição com o Bruno Henrique do lado esquerdo. Eu vejo que é um reforço muito interessante do Flamengo, e que o torcedor não se apegue tanto a valor, né? O reforço mais caro da história. Se apegue à utilidade para o time. E nesse aspecto, tenho certeza que, com a readaptação ao futebol brasileiro, o Samuel Lino tende a tirar de letra e ser um cara com minutagem muito alta até o fim da temporada. É verdade. Bom, mas eu quero mostrar aí na tela as contratações mais caras do futebol. E podemos falar também em patamar, né? A gente coloca o Flamengo, mas depois a gente pode falar de Botafogo. Podemos, inclusive, colocar o Palmeiras nessa história com o Vitor Roque. Mas olha, o Samuel Lino, então, como o mais caro, 143 milhões de reais. O Alcaraz, citei agora há pouco, 110 milhões, 110,6 milhões. O Pedro, em 2020, 88 milhões. O Gerson, 85 milhões em 2023. E o Arrascaeta, 79 milhões, quase 80 milhões em 2019. E aí o Samuel Lino, ao lado do Danilo do Botafogo, é o segundo mais caro do Brasil, né? Então tem os dois aí brigando por isso. E tem também o Vitor Roque, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros. É uma mudança de patamar do valor que os times brasileiros conseguem pagar, mas principalmente Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, agora com a SAF. É uma mudança de patamar dessas contratações, André? E isso muda também o patamar do futebol brasileiro? Os valores são altos, né? Eles podem não ser altos quando se pensa em como os jogadores se movem entre clubes europeus, né? Às vezes o mesmo jogador, dependendo de onde ele está no mundo, é transferido na Europa e o preço é de uma ordem. E fora do continente europeu, da elite do futebol, não se chegaria nem perto disso. Eu olhei essa tela e, pensando na sua pergunta, Marcela, o que me vem à cabeça é o seguinte:
São 3 clubes, basicamente, que a gente tem, né, dados para falar a respeito. O Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo. Não podemos esquecer do Paulinho também, a contratação que o Palmeiras fez do Atlético Mineiro, que é uma coisa difícil de acontecer em jogadores desse nível entre clubes no Brasil. E aí o Palmeiras conseguiu também, como diria o Tite, oportunizar uma situação do Atlético Mineiro, né? Se o Atlético não estivesse passando pelo momento em termos econômicos que está, e hoje a gente tem mais informações do que tinha no começo do ano, talvez o Paulinho não fosse negociado. Então é uma coisa também que precisa ser observada. Mas devendo salário do jeito que tá, imagina, vendeu o jogador pelo preço que vendeu. Imagina se não tivesse vendido, estaria devendo mais ainda. O ponto para mim é, os clubes que fizeram os ajustes necessários na sua administração, seja por intermédio de uma pessoa que olhou para a dívida do clube pelo qual é apaixonado e foi presidente, que é o Paulo Nobre, e do ponto de vista individual, atuou para resolver o problema, e a partir daquele momento o clube andando com as próprias pernas e com administrações competentes e não perdulárias, digamos assim, continuou no seu caminho. O Flamengo, com enorme potencial de receita, o maior do Brasil, o maior da América do Sul, passou o tempo que passou se ajustando para poder, depois desse período, investir no time de futebol. Mas não precisamos voltar muito tempo no passado recente para lembrar de times que o Flamengo teve, que não estavam de acordo com as ambições do clube, não eram formados por jogadores que fossem comparáveis tecnicamente aos jogadores que estão no elenco hoje. E o Botafogo, vivendo um momento que é completamente diferente, pela mudança de legislação, a possibilidade do departamento de futebol de clubes associativos ser convertido em uma pessoa jurídica e investidores os adquirirem. Tem histórias ótimas e tem histórias horrorosas. A história do Vasco é horrível. A história do Botafogo até agora é incrível se você pensar no que o time de futebol do Botafogo se transformou e o que ele conseguiu conquistar em campo. Então, eu acho que é natural que essas equipes cada vez mais utilizem as suas possibilidades financeiras para contratar esse tipo de jogador. Quanto tempo atrás a gente precisa voltar para achar que um cara como o Saul não consideraria o mercado brasileiro? E aí, abrindo até o leque para outros clubes. O Grêmio não vive um momento de suspiros na sua parte econômica, no seu orçamento. Mas o Luis Soares esteve aí por um bom período, jogou bastante, deixou saudade, marcou uma época. Então, agora o Bright White? Além do Brasil hoje ser um lugar para onde esses jogadores olham e não desolham, né? Não. Eles querem conversar, jogadores em determinadas situações, é claro. E existe aqui a condição econômica não só para contratá-los, mas para remunerá-los também. Então, o Botafogo está voltando a investir, trouxe o Danilo, que é um jogador que saiu e a gente não imaginava que voltaria. Também é uma oportunidade, bem observado, bem negociado, e é um jogador que, muito provavelmente, vai passar pela seleção brasileira, se é que não vai se estabelecer na seleção. É só ele se recuperar aqui, aos olhos de todos, que o caminho de carreira dele pode ser muito melhor do que foi até agora. Então, assim, existem as condições aqui para esses jogadores virem e essas cifras serem bancadas, porque esses clubes, eles pagam. Eles pagam não só os direitos quando adquirem esses jogadores, mas também os salários depois que eles vêm. Com a SAF tem um Cruzeiro também, né, que está investindo pesado também em reforços e agora imaginamos que também vai mudar a maneira como vai investir nesses reforços, mas pensando no Danilo, 22 milhões de euros também, assim como o Samuel Lino. E não são só jogadores que pensamos, são os brasileiros que querem voltar, tirando o Jorginho, né, de seleção brasileira, mas são os brasileiros que querem voltar pensando em seleção brasileira, porque o Saul acabou de dar uma entrevista dizendo, eu tive proposta inclusive para ganhar
mais, mas eu escolhi vir para o Flamengo. Eu olhei o projeto Flamengo e quis vir para cá. Também tem essa mudança, né? Como as coisas estão mais facilitadas para essa conversa de diretoria com esses reforços. E a partir do momento em que vem um, puxa a fila e outros também se entusiasmam, né? A contratação do Memphis pelo Corinthians, por exemplo. Isso repercute na Europa, os atletas passam a olhar de uma maneira diferente para o Brasil, o próprio Luis Soares no Grêmio. Então, há um movimento, um círculo virtuoso dos grandes clubes brasileiros. Se a gente pegar o top 3 dos clubes do Brasil, em capacidade de investimento, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, todos eles fizeram nos últimos anos as maiores contratações de sua história. Flamengo agora com Samuel Lino, Botafogo com Luiz Henrique, agora com Danilo, e o Palmeiras com Vitor Roque. E são investimentos necessários porque valor de mercado é o que está na pedra. Porque se o Samuel Lino valesse menos, o Flamengo conseguiria barganhar, negociar. Mas é, de fato, o valor de mercado do atleta o que o clube tem de pagar. E aí é preciso que a gente também tenha mais maturidade, né? E eu falo opinião pública do futebol, imprensa, torcedores, de não ficar se apegando muito a valor e colocar esse fardo em cima dos atletas. O Samuel Lino, assim como o Vitor Roque, assim como o Danilo, eles precisam ser avaliados pelo desempenho e não pelo que custaram, porque o valor é estabelecido pelo mercado, mas eu vejo que o Flamengo vai bem porque detectou necessidades da equipe, alinhou com o treinador, certamente são jogadores avalizados pelo Felipe Luiz diante dessas carências do time e chegam num momento em que podem oferecer para a equipe, sem problema de lesão, aptos para jogarem e o principal, que atendem a essas necessidades, essas urgências do time do Flamengo. E aí, se tem dinheiro em caixa, tem de investir, mas de forma assertiva, e eu vejo que em todas elas eu consigo enxergar lógica no alto investimento que o Flamengo fez em cada posição. Pois é. Eles serão titulares? Pelo que se investe, imagina-se que sim, que jogarão muitos jogos pelo Flamengo, mas isso só o tempo e só a adaptação deles também vai dizer. Galera, mercado da bola do Mengão agitado. Na manhã deste sábado, Emerson Royal chega ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o Mengão. E na semana que vem chegam Samuel Lino e também o Carrascal. Olha só boas notícias, né? Temos aqui, cara, boas notícias também para a escalação do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O Matias Vinha deve ser titular contra o Atlético. Plata e Alan voltam. Olha aí, galera, boas notícias, né? Vou trazer aqui para você a provável escalação. O técnico Felipe Luiz ganhou 2 reforços para a partida contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 20h30 de Brasília, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Plata e Alan, o atacante está recuperado de uma tendinite na coxa direita, enquanto o volante fez controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito. A tendência é que Alan volte ao time no lugar de Everton Araújo, apesar de o jovem ter sido muito elogiado por Felipe Luiz contra o Bragantino. Já Plata disputa posição com Pedro, que voltou a ser titular no último jogo. Mas a principal novidade do time deve ser a titularidade de Vinha. O lateral esquerdo uruguaio entrou no segundo tempo e foi um dos melhores em campo na vitória por 2-1 sobre o Bragantino na última quarta-feira. E pode ganhar sua primeira chance como titular desde a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por 10 meses. Do lado direito, com a saída de Wesley para Roma, Varela assume o posto. Pulgar, Alexandro, Ayrton Lucas, Michael e Danilo continuam no departamento médico, enquanto De La Cruz foi liberado para passar o final de semana com a família no Uruguai depois da polêmica na semana envolvendo o ex-chefe do DM, José Luiz Runco. Felipe Luiz ainda terá um último treino na manhã deste sábado para definir a equipe. Uma provável escalação tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata, ou Pedro, né? Eu acho que o Pedro será titular, não sei lá, vamos ver. Este será o primeiro de uma sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, sendo 2 pela Copa do Brasil, nos dias 31 de julho, né, e dia 6 de agosto.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o atual vice-líder com 33 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Tá aí o Alan, controle de carga, né? Tá pegando uma carga ali. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscrevam e ative o sininho. Valeu? Fui!